Paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Irmão Bruno, e estamos aqui mais uma vez para a gente conversar sobre a nossa escola bíblica dominical. Nesta feita, a lição de número 3 vai ser hoje, dia 17 de julho de 2022. Você vai lecionar essa lição muito abençoada com os seus jovens. Você está motivado para esse trimestre? Nós temos lições abençoadoras, e você está sendo desafiado a ensinar os teus alunos, a motivá-los e ser um discipulador, tá? Então você, querido professor, você é uma pessoa especial para Deus. No reino de Deus, você é uma ferramenta muito importante, tá? Não tenha dúvida, os seus alunos se espelham em você. Hoje, a lição de número 3, quem segue a Cristo estuda a palavra. Você tem motivado o seu aluno a estudar a palavra? Você tem motivado o seu aluno a buscar um pouco mais sobre a palavra de Deus? É verdade. Este tema é um tema muito abençoador e nós vamos ver aqui algumas pessoas que estudaram a palavra e principalmente trabalhar sobre Felipe. O nosso texto principal da nossa lição diz assim: e correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 30. Nós vamos trabalhar sobre essa questão de que quem serve a Cristo, ele precisa estudar a palavra. E quem serve a Cristo precisa buscar aprender mais sobre a palavra. Para quê? Porque quem serve a Cristo é vocacionado a fazer outro discípulo. E como pode alguém fazer um discípulo se ele ainda não aprendeu nada? Há um texto que a gente, uma frase que a gente ouve muito e ela é muito importante, é que quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Não é verdade? Então nós temos esse desafio de estudar a palavra como discípulos do Senhor. E nós vamos trabalhar na nossa lição, meu professor, em alguns temas. O primeiro tópico é o cristão como missionário inato. Nós temos 3 subtópicos. Nós somos conhecidos dele. Servir a Jesus exige disposição para quebrar os próprios preconceitos, a natureza imprevisível de seguir a Jesus. O segundo subtópico, o cristão como discipulador por natureza. Olha só que interessante, a responsabilidade pessoal e o preparo para a evangelização. Somos convidados para sermos discipuladores. 3, a compaixão para com aqueles que têm carência de Deus. E o nosso terceiro tópico vai tratar: nunca duvide do poder transformador do Evangelho. Não pense em números, pense em impactos da obediência. E, por final, depois de cumprir tudo o que Deus manda fazer, faça mais. Olha só, meus irmãos, vamos aqui trabalhar no nosso primeiro tópico, algo interessante. Somos conhecidos dele. Somos conhecidos. Nós vamos entender que Felipe, ele foi chamado, vocacionado, e ele estava aprendendo cada dia mais. E Felipe era um servo, um discípulo muito dedicado, Discípulo esse que se dedicou ao ponto de reconhecer a voz do Senhor quando o Senhor chamou: olha, corre, vai fazer alguma coisa porque alguém precisa de você. E ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu a voz daquele que o chamava. Ele ouviu a voz daquele que falou com ele. Essa é a primeira característica de um missionário. Ouvir a voz de Deus. Reconhecer a voz do Senhor. Você vai desafiar o seu aluno, vai falar para ele que ele precisa ter discernimento sobre a voz do Senhor.
O que é isso? Nós vamos aprender que Felipe, ele tinha uma vida de relacionamento. Anote esse texto, João, capítulo de número 10, do 1 ao 14. Nós vamos ver que Jesus vai falar que as suas ovelhas ouvem e reconhecem a voz do seu pastor. Então, nós entendemos que o missionário, neste primeiro tópico, precisa saber ouvir a voz do Senhor, como o Felipe fez. Ouviu a voz do mestre para que ele fosse realizar uma obra. Então você, meu querido professor, vai incentivar o seu aluno que ele precisa saber ouvir a voz de Deus. O segundo subtópico, servir a Jesus exige disposição para quebrar preconceitos. Olha só que interessante. A pergunta que eu quero fazer a você, meu querido professor, o seu grande desafio não é simplesmente só fazer com que o seu aluno seja uma pessoa melhor, ou que ele seja só um bom aluno, uma pessoa inteligente. Você vai encorajá-lo a sair das quatro paredes, a sair do sistema, entendeu? Porque algumas pessoas entendem que simplesmente as pessoas do seu convívio precisam de Jesus. Quando Felipe ouve a voz do Senhor, ele sai correndo para uma outra pessoa que não convivia com ele, que não era judeu, e ele sai das quatro linhas, ele sai daquele perímetro ali e vai para uma outra pessoa. Eles entendiam, os discípulos estavam focados nos judeus, e eles entendiam que precisavam pregar para os judeus, mas Jesus fala com Felipe, corre, vai adiante, tem alguém que precisa ouvir sobre mim. Então, Felipe quebrou os paradigmas, saiu ali do meio dos seus, né? Então, nós precisamos falar para os nossos alunos que não é somente aqueles que convivem com nós. Há muitas pessoas que precisam, como o eunuco, ouvir a palavra de Deus. Ouvir que precisa uma mudança de vida. Às vezes nós nos acostumamos com as pessoas à nossa volta, mas você vai lá em Marcos, capítulo de número 2, verso 17, Jesus fala que ele não veio para os sãos e nem para os justos, ele veio para os doentes e para os injustos. O nosso grande desafio é quebrar o nosso preconceito e pregar aqueles que precisam ouvir, que são os doentes, os enfermos espirituais. Desafio o seu aluno a se sensibilizar com a necessidade daquele que não convive com ele, daquele que não convive nas quatro paredes. A próxima lição que nós vamos aprender é a natureza imprevisível de seguir a Jesus. Olha só que interessante. Quando nós servimos ao Senhor, a nossa vida sai de uma rotina de servidão. Nós começamos a crer que o Senhor faz e nós começamos a trabalhar na sua obra, começamos a realizar a sua obra, começamos a fazer. O que nós vamos aprender aqui? Que quem caminha com o Senhor sempre terá um desafio diferente um do outro. De repente, o seu aluno, querido professor, ele vai estar na faculdade e ele vai ser desafiado lá na faculdade. De repente ele vai estar em casa e alguém vai chamá-lo porque ele é o único que conhece a Cristo. Então, servir ao Senhor vai nos trazer experiências diferentes dia após dia. Vamos ser vocacionados, chamados dia após dia para experiências uma diferente com a outra. O jovem, o nosso discípulo aqui, Felipe, ele pregava para multidões, mas ele se viu em uma outra situação que o Senhor o chamou para pregar para uma pessoa, para o eunuco. Olha só a diferença. E ele prega para o eunuco, ensina e de repente batiza e quando ele se vê, ele já não está mais perto do eunuco. O que nós aprendemos aqui? Que há momentos em nossa vida, na caminhada cristã, nós estaremos em diferentes desafios. Você vai motivar o seu aluno que ele será algo
será uma pessoa que vai ter desafios e ele tem que estar preparado para esses desafios. Na escola, em casa, na sua rua, seja onde for. Os discípulos do Senhor sempre são desafiados. O tópico de número 2, o cristão como um discipulador por natureza. A responsabilidade pessoal do preparo para a evangelização. Aqui é algo interessante, meus irmãos. Por quê? Nós precisamos entender que nós temos que estar preparados. Se preparar. Você, querido jovem, você precisa se preparar para o teu chamado. Deus te fez uma promessa. Você não pode ficar de braços cruzados esperando a promessa acontecer. Você tem que trabalhar em cima da promessa. Você tem que realizar em cima da promessa, se dedicar em cima da promessa, para que quando chegar o tempo de Deus na sua vida, você vai estar preparado. Um bom soldado não prepara a sua espada, não afia a sua espada na batalha. Ele não aprende a manejar a espada na batalha. Ele aprende antes, para depois, assim, quando estiver na guerra, ele já estar preparado, pronto para a guerra. Ele afia sua espada num período que não tem batalha. Então, meu querido professor, motive o seu aluno, fale para ele que existe sim uma promessa, mas que ele precisa também se preparar. Por quê? Porque Felipe, ao correr, ouviu que o eunuco lia sobre Isaías. E ele pergunta para o eunuco, entende tu o que lês? E ele, agora, vai explicar para o eunuco aquele texto, porque ele estava preparado. Se prepare na palavra, se prepare para o teu ministério, se prepare, porque Deus vai te usar através do seu preparo. Deus não usa ninguém com braços cruzados. Deus não usa ninguém que não tem compromisso com Ele. Amém, meu querido? Vamos para o próximo ponto. Somos convidados para sermos discipuladores. Nós somos convidados para ser discipuladores. O próprio Cristo disse, ide e fazei discípulos. Meu querido aluno, meu querido professor, jovem que está aí neste momento nos vendo, você precisa entender que você foi chamado, convidado a ser um discipulador. Você vai ensinar outra pessoa, você vai explicar coisas a outra pessoa. Você vai ensinar da palavra para outra pessoa. Você vai ensinar das experiências que você teve com Cristo, da sua vida transformada. Você vai passar para esse seu discípulo. Você foi convidado a ser um discipulador. Olha só que interessante. Nós não fomos chamados para ser simplesmente espectadores do Evangelho. Somos chamados para ser discipuladores. O próximo ponto, a compaixão para com aqueles que têm carência de Deus. Em Lucas, capítulo de número 5, nós vamos ver algumas pessoas, alguns amigos que pegaram um homem e abriram um buraco no telhado e desceram esse homem até Jesus. Então nós vamos ver que estes homens não estavam querendo para si o milagre, mas para com aquele que estava precisando. Você, querido aluno, você, professor, vocês têm que trabalhar essa temática de que eu não posso só querer para mim. Eu preciso ver com que o meu próximo também precisa de um milagre, precisa de Jesus. O seu amigo da faculdade precisa ouvir a palavra de Deus. Ele precisa desse Jesus que mudou a sua vida também. Professor, você vai motivar, você vai falar para o seu aluno que ele precisa ser como aqueles homens que pegaram aquele paralítico e desceram pelo buraco do telhado. Isso é se colocar no lugar, ver que ele precisava de um milagre e somente uma pessoa poderia fazer. Então eles levam esse homem para ser curado por Jesus. Você pode ser um homem extraordinário, uma mulher extraordinária, ajudando o seu próximo, sem que o seu nome esteja nos holofotes. Sempre alguém que está do seu lado, precisando
da sua ajuda. E nós vamos agora, em reta final, para o nosso terceiro subtópico. O cristão como um servo. O nosso primeiro subtópico diz assim: nunca duvide do poder transformador do Evangelho. Atos, capítulo de número 9, nós vamos ver que Deus fez na vida de um homem. Quem era este homem? Este homem se chama Paulo. Deus mudou a vida deste homem de perseguidor, de assassino, de alguém que queria acabar com o Evangelho, agora se torna um chamado, um escolhido para fazer a obra de Deus. Deus, ele pode mudar todas as pessoas. Não existe sequer no planeta uma só pessoa que não pode ser transformada pelo poder do Evangelho. O Evangelho, ele não é meu. O Evangelho, ele não é seu, querido professor. O Evangelho é de Cristo. As boas novas. E o próprio Cristo se encarrega de fazer isso. Quando nós pregamos essa palavra, houve uma transformação na vida do eunuco quando a palavra de Deus foi pregada. Você está aí, meu querido professor, com essa classe abençoada. Você precisa motivar o seu aluno para que ele pregue a palavra. Como a menina pregou lá na casa de Naamã. Lá na minha terra existe um profeta que pode mudar a história. O nosso nome não precisa aparecer, mas a nossa essência, a nossa sabedoria, as nossas palavras podem mudar vida de pessoas. O próximo ponto, não pense em números, pense em impactos de obediência. Olha só que interessante, meus irmãos. O Felipe pregava para as multidões, mas houve um momento que ele pregou para uma só pessoa. Alguns estão preocupados com a fama. Alguns estão preocupados em aparecer. Alguns estão preocupados em mostrar o seu ministério. Mas você, meu querido professor, vai motivar o seu aluno que ele não precisa de multidões, ele não precisa o seu nome ser estampado para multidões, mas que ele precisa entender que o Evangelho precisa ser ministrado tanto para muitos quanto para poucos. Haverá momentos que ele vai pregar para uma só pessoa, mas a mesma paixão como se estivesse pregando para muitos. Felipe pregou uma mensagem transformadora para uma pessoa e essa mensagem fez a grande diferença. Jesus pregava para as multidões, mas teve um momento que ele pregou para uma mulher num poço e essa mulher teve a vida transformada. As multidões estão aí, mas também existe as poucas pessoas e nós não devemos focar em nós aparecer, que eu diminua e que ele cresça em nossas vidas. O terceiro ponto, e encerramos, depois de cumprir tudo o que Deus manda fazer, faça mais. Olha só que interessante, em Mateus 25, lá no capítulo de número 25, verso de número 14 diante, Jesus vai falar sobre os talentos, e quando nós recebemos nossos talentos, nós recebemos eles para que eles sejam agranjeados e nós consigamos mais talentos. Então, querido professor, você vai motivar o seu aluno. Se ele sabe um pouco, se ele já está caminhando, aprendendo, você vai motivá-lo a fazer mais. Se ele sabe pregar, se ele sabe ensinar, se ele está aprendendo a fazer essas coisas, você vai motivá-lo a fazer mais pela obra de Deus, mais pela obra do Senhor. Você vai motivá-lo a ele multiplicar aquilo que ele tem nas suas mãos. Nós fomos chamados para ser multiplicadores. Fomos chamados para ser multiplicadores. Você tem sido um multiplicador? E eu encerro aqui. Nós precisamos entender que o Evangelho não é apenas de quatro paredes. Precisamos
sair fora da caixa. Nós estamos numa caixa, 4 paredes, mas o Evangelho atravessa fronteiras. E há muitas pessoas que precisam de você, querido aluno, de você, querido professor, para a expansão do reino de Deus. Que Deus possa te abençoar nessa aula, seja muito usado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.